Nesse vídeo vamos ver aí as últimas notícias do nosso Coringão, hein? O vídeo tá bastante interessante. Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Hypa o canal aí pra gente estar crescendo e aumentando a nossa família. Tamo junto, até a próxima. E aqui é a Corinthians. A parte da sua proposta, que é assinada pela direção que você encabeça, e a dos associados especiais, que seria, então, a entrada do sócio investidor, e que você já disse aqui na sua abertura que esse sócio poderia votar na Assembleia Geral já na eleição do final do ano que vem, ela não tem exatamente aqui, evidentemente, quanto custaria esse título especial, essa alcunha especial, nem exatamente qual seria contribuir mensalmente com o valor estabelecido pelo programa, qual seria mais ou menos esse valor. A minha pergunta para você é que essa entrada do sócio investidor, ela colide ou vai ao encontro, dependendo da proposta. Pipo, só vou desligar um pouquinho o seu microfone. Vai ao encontro da história de o Corinthians virar uma SAF, ou o Corinthians ter um sócio para o futebol, que é a Safiel quer comprar as propriedades do futebol, ou até a própria proposta da comissão abrindo a possibilidade de uma empresa, não exatamente uma SAF. Queria que você me falasse se essa posição é sua ou é da direção Osmar Stabile, quer dizer, tem um endosso dele, Muito e também bom. gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre SAF. Vamos lá. Primeiro, essa proposta é uma proposta da diretoria de expansão, não é uma proposta do presidente Osmar, que evidentemente foi consultado. Eu pedi autorização para ele, antes de estar aqui, né, em público, defendendo a proposta que é da diretoria, volto a dizer. Ele falou, não, você pode apresentar, eu não vou me envolver, mas você tem todo o direito de falar o que acha conveniente. E eu tenho que agradecer ele, porque isso é uma manifestação de confiança, né, no nosso trabalho. Sobre a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, eu acho que em algum momento isso até pode realmente vir a se tornar uma realidade para a Corinthians. Porém, eu quero dizer para vocês com muita clareza que os dois times que hoje representam a melhor performance, que são aqueles considerados, né, os times, as equipes de ponta, a saber, Flamengo e Palmeiras, nenhum dos dois é regido pela égide da Sociedade Anônima de Futebol, tá? Olha só, Marília, eu conheço o Paulo Nobre há 37 anos, sei lá, 35 anos, não sei mais quanto tempo eu conheço o Paulo Nobre. E a gente sempre teve conversa desde daquela remota época, né? Eu, corintiano, ele palmeirense, e a nossa visão era a mesma, né? O Palmeiras teve sorte de ter um Paulo Nobre, que foi um cara que tinha independência financeira. Isso é muito importante, né? Porque no modelo associativo, sem independência financeira, fica tudo muito difícil, né? Porque é um cargo não remunerado, né? Tanto o dirigente, presidente, como os outros diretores, no modelo atual, eles não são remunerados, então ele tem que ter independência financeira, né? Bom, voltando ao Paulo Nobre e a SAP, né? Deu certo no Palmeiras, deu certo no Flamengo. Por que não daria certo no Corinthians? O que tem de errado no Corinthians que o mesmo modelo seguido lá não daria certo no Corinthians? Só que pouca gente traz esse debate, Marília e Piperno, para um fato super importante. No meu sentimento, o que realmente abalou as finanças do clube, é claro, eu não vou nem falar sobre a questão da governança ou falta dela, porque é uma realidade mesmo, mas percebam que os outros dois não têm o peso de um pagamento de uma arena, como recai sobre o Corinthians. É importante que se frise que a Arena Corinthians ia custar, Marília, 333 milhões de reais. Isso aí foi para 820 milhões, 985, 1 bilhão e não sei quanto, e hoje a gente nem sabe. Se incluir na dívida a negociação que houve com a Odebrecht, mais aqueles créditos da prefeitura, né? Você vai chegar a mais de 2 bilhões de reais. É inacreditável, viu, Marília? Não pode retirar dessa equação a Arena Corinthians. Então, concordo, mas ela agora existe, né? Ela agora existe, por isso que eu acho que a comparação... Mas tem que pagar, né? Tem que pagar. Então,
A comparação Ainda com o sobre a Flamengo e SAF, Palmeiras não dá mais certo, porque a dívida do Flamengo e do Palmeiras, quando da gestão Eduardo Bandeira de Mello e quando da gestão do Paulo Nobre, ela era importante, mas ela não era praticamente impagável e exponencial, como hoje é a dívida do Corinthians. Eu vou emendar uma pergunta, passo a palavra para o Piperno e você responde as duas, porque quando você disse o que o Corinthians tem de diferente, que não poderia tentar igual, a resposta imediata aqui do chat, e a minha como torcedor e de muita gente, é o quadro, são as pessoas. Há uma total desesperança em relação a quem pode assumir o Corinthians e fazer um trabalho sério, como eventualmente foi feito aqui ou ali, com críticas que foram pontuais nessas gestões, mas foram feitas também. Então, eu queria que você falasse, porque é evidente que depois acho que é a gota que não é exatamente só o Augusto Melo, mas é o que ele representou. Ele era a esperança, eram forças de oposição para tirar 17 anos de uma gestão que foi considerada fraudulenta, temerária, use a palavra que você quiser, e que em 1 ano e 3 meses afundou o Corinthians na pior crise institucional de todos os tempos. Evidentemente que ela é somada ao que acontecia antes. Mas é impossível não dizer que esse é o ano mais instável da história do Corinthians. E quando você olha para o Conselho, e no momento em que a gente antecipa uma votação de democratizar o acesso do torcedor ao Parque São Jorge, a primeira reação de quem não é ainda do Parque São Jorge é essa. As pessoas de lá não são capazes de resolver o problema do Corinthians porque elas nunca foram. Então, eu queria que você respondesse isso. Eu vou abrir de novo o microfone do Pipo, que está com som aí. Pipo, você faz sua pergunta e o Herói responde. Então, a minha pergunta, Marília, é o seguinte. São duas coisas rápidas. Primeiro, quem seria o Paulo Nobre do Corinthians, né, se existe esse personagem, e por que até hoje, Vicente, o Corinthians não foi capaz de apontar os valores, o volume que ele já pagou pelo estádio, quanto o Corinthians já pagou para a Caixa Econômica Federal pelo estádio e qual é o valor da dívida? Vamos lá. Apareceu o novo Paulo Nobre. No Corinthians, por que não? Não tem esses empresários que estão bolando aí, que estão propagando a ideia da Safiel? Por que eles não seguem o caminho ordinário, não é? Eventualmente, e não seguem o modelo que o próprio Paulo colocou lá no Palmeiras? É uma sugestão, né? Dizem que tem gente muito endinheirada nesse processo. Não, peraí, deixa eu só falar uma coisa. O caminho ordinário, você está dizendo, é comprar um título no Parque São Jorge, virar sócio, ficar um tempo sócio, depois se candidatar ao conselho e depois virar presidente? O Corinthians não tem esse tempo. O Corinthians não tem esse tempo. Vamos lá. Essa questão do tempo, tá? De novo, o Brasil tem tempo, Marília? Ele não vai sucumbir. Não, mas espera aí, isso que você está falando seria manter o status quo. Aí eu não concordo, porque se manter as pessoas que estão lá... Eu não concordo. Veja bem, por isso que eu propus um modelo totalmente diferente. Tá? Então, quem tem que decidir se outras pessoas dentro do clube... Eu não vou citar nome aqui, eu não vou ter presunção de colocar nome de ninguém aqui, mas eu tenho certeza que tem gente muito qualificada. Afinal, eu estou aqui falando, dando a cara para vocês e respondendo. Sim. Entendeu? Então, mas a sua candidatura... Não, eu não sou candidato, quero deixar muito claro. Os candidatos que a gente tem aqui nos últimos 40 anos na história do Corinthians se mostraram pessoas inábeis, para dizer o mínimo, para gerir o Corinthians. Assim como no Brasil também, Marília. Assim como nos Estados Unidos, assim como na Rússia, assim como na Inglaterra, em todos os países do mundo. Tem gente boa e tem gente desonesta. Se a gente for abdicar da crença que o bem ainda é mais importante, que tem mais gente boa do que ruim, então, desculpe, a gente não está vivendo na Terra, a gente está vivendo no inferno. Tá? É lógico que a situação do Corinthians é muito ruim, mas eu volto a frisar, até para responder o Piperno. Hoje a dívida do Corinthians em relação à Arena é em torno de 650 milhões. Olha que curioso. Mais do que o dobro do valor que originalmente era previsto para a construção. Marília, quando você diz que a gente está vendo o pior momento da história do Corinthians, eu discordo. Eu discordo totalmente. Eu participo há muitos anos do Corinthians e eu vi horrores ocorrendo durante a construção da Arena e depois também. Teve processo de destituição do Roberto. Você lembra, Marília? Lembro, por causa de uma assinatura que ele fez antes de assumir, não porque exatamente foi indiciado como réu na justiça. E uma coisa, não, beleza, mas quanto o Corinthians já pagou até hoje da Arena? Eu diria, eu não tenho esse número comigo agora. Então, mas ninguém no Corinthians tem esse número. Calma, isso que eu acho incrível. Veja, nos últimos 2 anos, pelo menos, 3 anos, talvez, eu já perguntei isso para muita gente.
Porque eu sei que o Corinthians já pagou um pouco, aliás, uma parte Não é considerável. pouco, não. E ninguém tem esse Não é número. pouco. Eu vou te falar. Em primeiro lugar, se a gente for incluir os CIDs que estão lá no pacote, de cara são 6 milhões. Calma. Eu te diria que mais de R$1 bilhão foi pago pelo Corinthians nessa arena. Mais de R$1 bilhão. Deixa eu te falar mais um número. É que as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Você sabe há quantos anos o Corinthians não tem receita de bilheteria? Porque tudo é direcionado para isso. Teve um período que houve essa discussão, né, que o dinheiro não foi direcionado para o pagamento da arena. Tem essa discussão também. Mas o fato é que vem sendo pago. Provavelmente, o único estádio da Copa do Mundo que está sendo pago é o da Arena Corinthians. Arena Itaquera. Eu concordo. Eu concordo contigo. E é por isso não que é agora o pior momento da história do Corinthians. Repito, não é agora o pior momento da história do Corinthians. Eu tenho certeza que uma gestão com boa vontade, com as pessoas adequadas no local certo, ela vai diminuir despesa, que é aquilo que a gente tem que fazer em casa. Né? As nossas receitas são extraordinárias. A gente vê o Corinthians, sem vender atleta, faturar mais de R$1 bilhão por ano, Marília, em Pimpelo. É muito dinheiro. Então, você também não pode dizer que tudo é horrível, entendeu? Que nada funciona. Você imagina se tivesse mais processos. E, na verdade, deixa eu também deixar isso muito claro, colocar de forma muito clara. O Corinthians tem muito processo. Se não funciona, é outra discussão. É outra discussão. O regimento administrativo do clube está lá. Ninguém se dá o cuidado de ler. Outro dia eu li uma notícia que o senhor Augusto, não sei nem se é verdade, mas foi o que eu li, ele estaria brigando pelo carro que uma montadora chinesa teria dado. Né? Poxa, basta ler, pelo amor de Deus, basta ler o regimento administrativo que nós escrevemos. Está lá explicitamente descrito que qualquer doação acima de R$5 mil pertence ao clube. Pô, sabe? Então, aí vem o promotor coberto de razão, de querer fazer valer a legislação, os diplomas internos. Isso aí é um processo, de novo, eu vou fazer aqui uma comparação com o nosso país. Eu não vou aceitar que isso saia dessa linha, sabe por quê? Porque é a verdade. O Corinthians é um microcosmo do Brasil. Por que as coisas no Brasil não funcionam? Não tem lei que não acaba mais no Brasil. Tem lei para tudo aqui, pelo amor de Deus. Por que não funciona? E a gente vai desistir de ser brasileiro? Não vamos desistir. Ou vai fazer como a música, não vou pagar mais nada e vou dar de presente para os americanos e está tudo certo. Não é assim. Vamos continuar lutando pelo que é certo. O clube tem uma história centenária. Ele foi criado, todos sabem, a Luz do Lampião, do Bom Retiro. Tá? Então, a gente tem que honrar as nossas tradições democráticas. Se a gente esquecer disso, parou a conversa. De novo, a nossa proposta tem um número de equilíbrio, que seriam 75 mil associados. Isso eu não falei até agora. Tá? Chegando a 75 mil associados, a gente vai alcançar, pelo menos, alguma coisa em torno de R$200 milhões em contribuições, quando as pessoas que vão pagar para botar em 2026. Esse dinheiro bem gerido vai dar uma boa equacionada no nosso caixa. Mas não é só isso. A gente vai abrir a oportunidade de mais pessoas fazerem o que é o objeto da nossa conversa agora, discutir o futuro do clube. Não alguns empresários. Se é que vocês me entendem. O modelo, para te responder também, Marília, sobre a SAF, né? O problema da SAF, que não é um problema, é uma realidade. Quem detém o poder é quem paga, certo? Certo ou errado? Certo. Quem tem a maior quantidade de ações detém o direito de decidir. Legal. No nosso modelo, é igualitário. Você não precisa ser milionário para ter mais poder. Tanto faz aquele que vai contribuir, você perguntou de valores, a nossa estimativa era R$40 por mês, tá? Mais uma coisa, tá, Marília, que ninguém me perguntou, mas eu estou fazendo questão de responder. Ah, isso não é viável. Por que não é viável, cara pálida? Se em 2 meses a campanha da vaquinha, sem nenhuma contraprestação, prestem atenção no que eu estou te dizendo, 44 milhões de reais foram apurados em 2 meses, pouco mais de 2 meses. Por que não muito mais que isso? Outorgando o direito de voto, conferindo, por exemplo, um programa de cashback e outros benefícios exclusivos. Por que não?
entendeu? Por que não reforçar essa vocação popular do Corinthians? Se o Bayern tem 440 mil sócios, por que o Corinthians não pode ter 200 mil? Eu queria que vocês me explicassem. Agora eu estou invertendo para dizer que não é viável isso que eu estou falando. É viável, sim. É viável. Não, Herói, é viável, eu concordo que seja, mas eu acho que talvez você esteja minimizando o impacto negativo que as últimas gestões e as pessoas que estão no Corinthians causam. Eu vi muita gente doar na vaquinha da Arena porque não era para o Corinthians, era direto para a Caixa. Emprestar dinheiro ao Corinthians, ou se fosse para a conta do Corinthians, eu vi muita gente dizendo que ia fazer a vaquinha porque ia direto e a gente sabia para onde o dinheiro ia, e não é um dinheiro que sumia. Acho que há uma crise incrível, eu discordo só de você que não é o pior momento da história do Corinthians, porque eu acho que a crise de credibilidade do Corinthians e de chacota que o clube virou por sua falta de credibilidade no mercado, ela tem uma mancha bastante que precisa ser considerada. E eu acho que o Parque São Jorge se tornou um lugar que precisa ser depurado mesmo. Não é todo mundo que é ruim, você tem razão, não é todo mundo que é ruim. Mas tem muita gente ruim querendo continuar no Parque São Jorge sem se explicar. Por isso que eu acho que viável mas é viável, como foi o Green Bay Packers no momento, no modelo de associação que as pessoas confiavam na gestão. No Bayern de Munique tem apoio financeiro de empresa. Entendo que você possa ser contra a Safiel e os empresários, que na verdade são idealizadores, eles não estão comprando, mas o fato é que lá também você vai comprar ação com contrapartida. O modelo deles é esse, gostando ou não gostando, tem a contrapartida do voto. E existe um modelo deles que eles apresentaram lá de bloqueio de no máximo 1,8% para comprar na pessoa que tem direito a voto. As empresas não teriam voto, CNPJ sem voto, CPF com 1 voto. Então, eu entendo que as pessoas podem acreditar no que elas quiserem e defender o que elas quiserem. Mas, nesse momento, quando você defende a manutenção de um poder dentro do Parque São Jorge, me parece que a torcida não aguenta mais. De novo, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer. Eu não estou dizendo que sou contra o modelo da SAF. Eu estou dizendo que existem alternativas. Sim. E que isso tem que ser debatido na seara apropriada. Não é impositivo. É isso aí, fiel. Esse foi o vídeo. Já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela hypada, deixe seu comentário também, que é muito importante. Até o próximo vídeo e, como sempre, vai Corinthians!